quadrimestre de 2023. Gostaria de dar boas-vindas à secretária Sheila Mendonça e passar aqui a palavra para ela. Bom dia. Bom dia, vereadores, Carlos Cunha, Anderson, Função. Bom dia a todos os presentes, minha equipe de Secretaria de Fazenda e do Peso, apoiando nossas apresentações. O relatório ele cumpre a LRF, que prevê a apresentação ao Executivo e à população. Pode passar. Planejamento, equilíbrio fiscal, o endividamento e a transparência. Pode passar, né? Vamos falar primeiro das receitas arrecadadas no período. Nós sempre apresentamos um comparativo, né? Então, nós vimos aí que as receitas correntes, elas fizeram a composição total de R$ 307.820.349,40, sendo de receitas tributárias R$ 49.683.735. Receitas de contribuições R$ 12.570.165,10. Receita patrimonial em R$ 17.039.919,70. E as transferências correntes R$ 225.385.138,50. Outras transferências R$ 3.141.391,30. Receita de capital R$ 2.506.180,40. Transferências da União, né, que são essas receitas de capitais, elas são oriundas de emendas e convênios, totalizando R$ 354.629.516, corrigindo, R$ 359.629.516,30, compondo a receita intra-orçamentária. As receitas tributárias são aquelas todas realizadas pelo município, arrecadadas pelo município. Pode passar, Maria, por favor. Aí. No segundo quadrimestre, nós tivemos um crescimento bom na arrecadação, que essa daqui, ela depende exclusivamente da execução da fazenda e da contribuição, é claro, dos nossos munícipes. Nós temos em IPTU R$ 16.963.471,70, imposto de renda R$ 6.410.276,80, ITBI R$ 1.620.093,60, ISS R$ 15.513.045,80 e taxas R$ 9.176.847,10. Próximo, vai, por favor. A receita corrente líquida em R$ 437.387.935. Pode passar, vai. Pode passar. Das despesas. Aqui nós separamos o grupo de despesa de pessoal, juros e outras despesas. Vê se... Tá olhando? Tudo bom? Vemos aí que a despesa de pessoal foi reduzida, R$ 177.683.712,40, juros e encargos de R$ 98.000 e outras despesas correntes R$ 181.427.020,10. Despesas de capital
Investimentos, nós vimos aí um grande crescimento na área de investimento municipal, R$ 17.850.667,20, e amortização de dívidas, R$ 1.689.270,50. Totalizando despesas, incluindo o intra-orçamentário, R$ 432.1.680,60. Tivemos um investimento bastante relevante, né, secretária? 17 milhões de investimento. 17 milhões, isso aqui a gente computa os fundos também, né? A prefeitura, e aí nós verificamos que foram aquisições de imobiliário, obras, né? As obras de investimento não são só as de manutenção, elas não entram como investimento na classificação de despesa. E o próprio teatro é uma grande construção, creche, assim, alguns exemplos, né? Ano passado, 3 milhões e pouco, esse ano, 17 milhões. Bom. O anexo 14, ele traz o comparativo das receitas arrecadadas e faz frente com as despesas que foram empenhadas e liquidadas. Nós verificamos uma arrecadação de R$ 354.629.516,30 contra as despesas empenhadas de R$ 432.680,60. Aqui eu lembro sempre que é empenhada. Então, ela parece que é uma despesa maior, mas são as despesas estimativas, né? Que elas acabam sendo empenhadas e vão sendo liquidadas ao longo do ano. E embaixo nós verificamos a execução, que a receita está maior do que a parcela que foi executada. Então, nós temos um superávit orçamentário. 354 milhões de receita contra as despesas liquidadas de R$ 311.592.509,90. Pode passar, né? Por favor. O anexo 2, ele traz a dívida consolidada, que é o montante da dívida deduzida das disponibilidades de caixa, que é o que nós temos de financeiro nos bancos. Dívida consolidada de R$ 134.494.825,90, deduções de R$ 165.837.998,80. Aqui a gente faz um comparativo da receita corrente líquida do exercício de 22 com 23. E eu chamo a atenção que nós tivemos esse ano redução de repasse, royalty e ICMS. Infelizmente, eles não acompanharam as nossas estimativas orçamentárias nem financeiras. Mais ou menos a porcentagem dessa redução? Aqui nós estamos na faixa de 2 milhões, né? Eu tenho até... Do royalty e ICMS? Os dois juntos? De ICMS? Sim, pode ser. Não, eu tenho só de somar. Tem um relatório anexo aqui, posso ver para você. Obrigado. Eu tenho anexo aqui. Vamos ver. 23. ICMS. Em 2023, nós já arrecadamos 18.469.000. Enquanto em 2022, esse ICMS foi de 20 milhões. Só aí a gente já tem esses 2 milhões de diferença do ICMS. Resultado primário nominal. Resultado primário de 25.647.251. Passa por favor, parede assim. Obrigada. R$ 25.647.251,90 e o resultado nominal R$ 42.612.768,60. Pode passar, Wagner. Limites de crédito não temos, o município não fez operações de crédito.
Pode passar, Rani, por favor. E aí os nossos limites de gastos com pessoal, saúde e educação. Verificamos que o executivo gastou 288.888.950,87. Então, frente à despesa de pessoal, comparada com a receita corrente líquida, ela ficou em 50,33%, abaixo do limite prudencial, longe do que é nos 54%, certo? Dívida consolidada, estamos em 31,84%, sendo R$ 138.494.825,90. Aplicamos em saúde 20,15%. A lei prevê 15%, nós gastamos R$ 25.331.053,30. Enquanto a educação prevê 25%, nós estamos próximos, estamos em 24,20%. Gastamos R$ 36.672.210,50. Aqui embaixo nós temos a composição da receita, que fazem cálculo para saúde e educação. Pode passar. A apresentação. Os senhores têm alguma pergunta a respeito do que foi apresentado? Bom dia, secretária. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia ao povo que nos assiste. Bom dia, meus colegas vereadores. Secretária, em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns à senhora e todas as pessoas da Secretaria de Fazenda pelo trabalho que vocês têm feito. Um trabalho transparente, um trabalho de atender o povo com muita simplicidade e carinho. A senhora é uma pessoa que toda vez que o povo precisa, e essa casa aqui precisa de Vossa Excelência para esclarecer alguma coisa, a senhora está sempre disposta em atendê-la e com muito carinho. Muito obrigado pelo seu atendimento. Obrigada, senhor. A equipe está toda aí sempre a postos, fazendo o melhor que podemos e precisamos fazer. Eu vejo aqui, pelo que quero aqui pedir desculpa pelo meu atraso, estava atendendo uma pessoa embaixo, mas vejo que a nossa saúde financeira do nosso município se encontra no azul, né? Graças a Deus. No vermelho nem no amarelo. Estamos azul da cor da respirando bem, sem ajuda de oxigênio, né, secretário? É isso aí. Do André. Gostaria de saber, com relação à arrecadação pelo imposto predial urbano, especificamente, como é a nossa inadimplência no nosso município e qual é o índice de inadimplência. Gostaria de saber também se estamos arrecadando o suficiente o índice de inadimplência e se é preocupante e quais têm sido as medidas na cidade para evitar esse tipo de questão. Obrigada pela pergunta, bastante pertinente. Nós temos um trabalho árduo na Secretaria, no Departamento do DRI, que é quem faz todo o IPTU, o TBI, e nós temos uma participação ativa da população, graças a Deus. Temos sim inadimplência, ela circula sempre na casa dos 30%. O ano retrasado ficou na faixa de 35%, o ano passado também 33%, a gente está nessa faixa e nós temos criado mecanismos de chegar até a população e conscientizar também, né? Porque é através dos impostos que a gente retorna serviço público. Então nós precisamos de fato que a população faça a sua contribuição.
Hoje nós trabalhamos para que haja um departamento de cobrança, né? Que aí nós vamos poder estreitar mais esse relacionamento com a população. Já existe um projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara nesse sentido, mas hoje a atuação do departamento já avançou cobrança por e-mails, entendeu? A gente consegue esse relacionamento. Às vezes o contribuinte não consegue estar na prefeitura, mas manda e-mail, a gente retorna a guia para ele pagar. Temos verificado também que a população tem feito um recadastramento, vai atualizar os dados. Às vezes o imóvel foi comprado há muito tempo, mas não fez transferência. A população tem se preocupado mais com esse tipo de documentação e atualização dos seus impostos. Isso é importante para a gente. Obrigado pela resposta. Existe um planejamento por parte da Prefeitura, de maneira específica, voltada em criar incentivos fiscais para que, em médias e grandes empresas, possam se estabelecer no solo municipal? Caso tenha, está sendo planejada de que forma? E gostaria de perguntar a Vossa Excelência, nós sabemos que temos um elefante branco no calçadão, que é aquele prédio. Gostaria de saber de Vossa Excelência se já existe empresários, empreendimentos para aquele espaço lá no calçadão de Nilópolis. Eu posso verificar isso para o senhor, vereador. Quanto à implementação de incentivos fiscais, essa é sempre uma preocupação, porque quando a gente fala de incentivo, a gente está abrindo mão de arrecadação, e abrir mão de arrecadação é cair na renúncia de receita, que imputa responsabilidades. Então, todo estudo que prevê um desconto, um incentivo, tem que ver qual o retorno para a administração pública. No momento é só. Muito obrigado. Parabéns à sua secretaria, parabéns ao nosso prefeito, e que todos tenham um bom dia. Obrigada. Gostaria de saber se mandou algum vereador para falar. Faustinha. Vereador Faustinha. Secretária, sim, além do elefante branco que o vereador Alvim falou, tem outro elefante branco que é a obra, né? Aquela obra ali no calçadão, um elefante branco para o comerciante, né? Ele é um elefante monstruoso que vem matando o comerciante no dia a dia. O prefeito mandou alguma lei, ou está elaborando alguma lei para que dê incentivo ao comerciante, isenção ou uma redução de IPTU, porque em média, o comerciante continua pagando todas as taxas, todos os tributos, o IPTU, tudo que a prefeitura cobra, a senhora não tenha dúvida que o comerciante ele tem que pagar, além de um aluguel altíssimo. Por acaso nós teríamos como dar uma isenção ou uma anistia parcial ou total de IPTU para aquele comerciante que vem sofrendo há mais de um ano com aquela obra ali? Eu sei que a obra vai ficar maravilhosa, eu sei que a obra vai ficar... Mas enquanto não fica, vai apertando, né? Eu estou falando isso, não é nem na questão política, eu estou falando isso porque eu sou comerciante. E eu sei quando me tira um cliente, me aperta. E eu sei quando me tira dois, agora, só imagina me tirar 50% dos meus clientes. Obrigado, secretária. O que eu posso falar? Obra boa é obra pronta. O período de execução da obra é sempre um transtorno. Indiscutível. O que a população passa durante a execução da obra e o próprio comerciante. Mas hoje, no Código Tributário, não tem previsão para esse desconto, não. Mas se ele mandar alguma coisa aqui para a Câmara, a gente aprova. Tá certo. É só ele elaborar, mandar para cá. Eu não tenho dúvida que a Câmara vai querer ajudar o comerciante. Eu sei que a obra se faz necessária. É uma obra de viabilidade, entendeu? Tem que ter coragem. O gestor público tem que ter coragem para mexer no coração do nosso município. Entendeu? Só que causa algum transtorno, assim como a senhora falou. Eu lembro que na época do governo Serginho, o PAC rasgou Nilópolis de ponta a ponta. A obra de aceleração do crescimento, que está aí na beira da nossa porta de novo, de voltar. E eu sou comerciante lá no final da Mirandela, aí rasgou a Mirandela e não passava gente. Aquilo me causava uma agonia no meu coração. Por quê, gente? O comerciante chega dia 5, é funcionário, é ICMS, é o IPTU, e
uma série de tributos, encargos e responsabilidades que o comerciante tem. E se não pagar, o proprietário do imóvel, vereador Vini, ele não quer saber. Ele aciona a justiça e bota para fora. Entendeu? E os imóveis no calçadão é caro, o aluguel é caro. O calçadão é o ponto mais caro de Nilópolis. Na época da pandemia, eu estava tentando abrir um hortifruti no calçadão. Só de aluguel era 25, só de aluguel naquela época, tudo fechado, era 25 mil reais, João. Então tudo ali é muito caro. Assim, a gente sabe que vai ser um ganho para o município, mas enquanto não há ganho, a gente está apertando. Nós estamos apertando. Eu não estou falando só o prefeito, eu estou falando a Câmara, a classe política está apertando, vereador Vini. E aquele comerciante ali precisa de respirar um pouco. E como seria respirar? Não de abrir mão de arrecadação, a gente sabe que não é o intuito de abrir mão de arrecadação, né? Mas ali deve ser um dos lugares que mais se gera emprego em Nilópolis. O calçadão de Nilópolis deve ser um dos lugares do município que gera mais emprego. Tá bom, secretário? Obrigado aí. Como sempre, eu quero lhe parabenizar o excelente trabalho que a senhora faz. Entendeu? É para ser dito. Tá certo. É para ser dito, entendeu? E é justo. Elogiar quem trabalha é justo. A senhora é digna de elogio, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, um abraço para a senhora. Algum outro vereador inscrito para falar? Vereador Luciano. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Comissão de Finanças dessa casa, cumprimento o presidente, o vereador Anderson Campos, cumprimentar meus demais pares, vereador Rafael Reis, vereador Faustinha, vereador Alvino, vereador Leandro Hungria, e cumprimentar a secretária de Fazenda, Ana Sheila, cumprimentando a senhora, cumprimento a sua equipe de trabalho maravilhosa que veio acompanhar a senhora. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento financeiro do nosso município, a senhora é uma parceira que a gente tem conversado. Uma das perguntas era o tema que o vereador Farrusquinha abordou a respeito. A gente sabe que é um progresso, a gente sabe que o município tinha necessidade da reforma do calçadão, que é o centro, é o coração do nosso município, junto com a Praça do Chafariz do lado de cá. E queria que a senhora levasse a mensagem dessa casa, para que a gente possa, junto com o prefeito Abraãozinho, ajustar uma forma de isentar aqueles comerciantes, de ajustar uma maneira que eles possam tirar um pouco do que foi dispendioso nesse período de obra. Isso é de suma importância. E um outro tema que eu quero abordar aqui é a respeito do limite prudencial, que a gente sempre discute no limite prudencial da prefeitura, que é um marco de responsabilidade fiscal e de despesas na nossa cidade. A gente vê que a saúde financeira está maravilhosamente bem. Já deixo aqui os parabéns para a equipe do trabalho da senhora, tem feito um trabalho excelente de arrecadação, tem ajustado as contas. A senhora sabe que eu acompanho e vejo lá. E num período próximo passado, o prefeito teve que fazer alguns ajustes sobre o risco de romper a barreira do limite prudencial. E ele efetuou alguns cortes no orçamento, ou seja, no pagamento do funcionário. Ele tinha dezenas e dezenas de milhares em outras ações que ele podia fazer. Vou dar um exemplo. Ele tem 4, 5 tipos de ações que ele pode fazer, e a mais grave é quando ele reduz o pagamento do funcionário, que eu acredito que deveria ser a última. Porque ele está lá, quem está lá na ponta trabalhando sabe que o orçamento da sua casa é de acordo com aquilo que se recebe. Da mesma forma que a administração financeira da prefeitura é a administração da nossa casa. Então a gente já tem lá comprometido X% da alimentação, X% de aluguel, X% de despesa, e aqueles que querem viver um futuro, aquele porcentozinho que ele guarda por uma aposentadoria. Eu queria saber se a senhora tem essa informação, já que na margem de 50,33, e a gente pode trabalhar com 52, para não deixar o risco de chegar perto dos 54, saber se o prefeito já fez esse ajuste
já devolveu para todas as secretarias o que ele retirou, que é os 30% de secretário de alguns funcionários, ou se ele tem uma previsão, ou se a gente tem alguma previsão, a gente sabe que vai acontecer algumas movimentações no governo a partir do terceiro setor, para poder descarregar o que tem de sobrecarga na folha de pagamento, se tem uma previsão para devolver o salário dos funcionários, o total, assim que é de direito, porque o maior patrimônio do município de Nilópolis são os munícipes. E a maior riqueza da prefeitura são aqueles que trabalham para manter essa máquina pública funcionando. A senhora pode, por gentileza, me dizer? Vou falar aqui uma colocação minha, nem como secretária. Não sei se eu poderia falar aqui nesse momento. Eu costumo dizer que o salário é o combustível do trabalhador. Com certeza. E as ações que foram adotadas foram cortadas na carne, né? Que a gente diz, foram drásticas, mas verificamos aí que houve um resultado. Ficamos abaixo do limite prudencial. Talvez não fosse a melhor medida, mas uma medida que deu resultados positivos. E pelo menos em índices, né? Agora, quanto à devolução de salário, saiu publicada sim a reversão desse decreto de redução dos 30% no início do mês. Então, para o próximo pagamento, nós teremos a composição dos secretários completa e eu acredito que do restante também. A senhora até me perdoa que eu nem acompanhei a reversão do decreto, mas eu queria ouvir porque, através dos índices que a gente se baseia para poder ter uma noção. Então, graças a Deus, o salário daqueles que fazem a máquina pública funcionar vai retornar ao seu tamanho normal. Secretária, deixa Eu eu não sei se fazer todos, mas do decreto foi revogado. A senhora que tanto arrecada para o nosso município, teve 30% do seu salário cortado? Eu tive. Que isso, secretária? Tive. Isso. Que isso? Não, só ela não, a equipe toda de trabalho. Não, só ela não, vereador. A equipe toda de trabalho que se doou, que eu tenho acompanhado, se doaram, corrigiram todas as falhas, se dedicaram, mergulharam nos processos e melhoraram os índices de arrecadação que a gente tem visto aqui em toda a apresentação Se cortar 30% do meu salário, eu vou sair gritando daqui lá no Japão. Eu sei lá, vai ser igual o Belfort Roxo, a gente vai pegar o Zé, filho, esquece isso. Entendeu? Então, gente. No caso da Secretaria de Fazenda, o corte foi da secretária. Os funcionários tiveram corte. Graças a Deus, que susto. A gente tinha cortado da equipe, quase cortou do coração. Não cortou, não tirou uma gratificação, não tirou nada dos funcionários para fazer. Perdão, prefeito, perdão. Pelo contrário, achei chata, fica ali correndo atrás para aumentar um pouquinho. E olha. Fala nisso, vem um projeto de lei para cá, que eu espero seja apreciado pelos senhores e aprovado, para gratificar esses funcionários que estão à frente da Fazenda. Não, com certeza. O funcionário que trabalha e que presta um bom serviço, vereador, tem que ser reconhecido no seu bolso. Eu acho que nunca deveria ser tirado. Poderia já ter dado a gratificação. Né? Já poderia ter dado a gratificação. Aí cortou 30%, cortou 30%, devolveu e ainda vai dar gratificação. Pois o prefeito é bom demais. Ele tá generoso, não está generoso. Graças a Deus. 50,33%, arrecadação lá em cima, investimento saiu de 4 milhões para 17 milhões. É o prefeito, é o cara. As coisas estão indo para o lugar. Secretária, queria fazer menção mais uma vez, deixar registrado aqui, o carinho e respeito que eu tenho pela senhora, pelo trabalho que a senhora tem exercido no nosso município, pela equipe de trabalho da senhora que se dedica, as pessoas me conhecem, tem a Ana, minha amiga aí. E a senhora tinha que ser secretária aqui desde a fundação do município. Não. O município, há 76 anos atrás, a senhora já tinha que ter assumido a secretaria. A senhora só recada. Eu só estou com 26, como é que não, mas eu estou falando que deveria, eu não estou falando que é, não. Uma menina só aumenta a arrecadação, rapaz. É isso que a gente precisa. Chegou no quadrimestre passado, aumenta a arrecadação e corte no funcionário. Aumenta a arrecadação e corte no funcionário.
A senhora está de parabéns, dona Sheila. A senhora é brava mesmo, com todo respeito, tá? Não só a senhora, como sua equipe também. Então, deixar registrado o carinho e o respeito que eu tenho. Obrigado pela explanação. As contas são fidedignas, são números, matemática não é, matemática é exata. Então, a senhora está de parabéns para a equipe de trabalho da senhora. E a senhora manda um projeto de lei que vai ser apreciado por essa casa. Que aquele que trabalha para melhorar os índices financeiros da cidade tem que ser reconhecido financeiramente, merece todo o apoio dessa casa. Tá? Um bom dia para a senhora, para a sua equipe de trabalho e Deus abençoe vocês. Obrigado. Secretário, eu tenho uma dúvida. De quem parte a decisão de cortar o salário dos secretários e de alguns funcionários? É o próprio prefeito que tem essa iniciativa ou tem alguém que oriente a tomar essa decisão? Eu já não sei. Eu sei que a decisão final cabe ao executivo, né? Ele é quem é responsável por esses índices. A decisão final é dele. Agora, quais foram as medidas, os documentos que ele analisou, quem participou, eu já não sei te dizer. Uma outra pergunta. Existe alguma forma de reduzir o limite prudencial que não seja cortando o salário do funcionário? Aumentando a arrecadação. E cortando a despesa também? Quando a gente fala de matemática, não, só a despesa de pessoal. Quando a gente fala de matemática, esses índices eles são inversamente proporcionais, então, à medida que eu aumento a arrecadação, eu diminuo o índice da despesa de pessoal. Eu acho que o que acontece no Poder Executivo é semelhante ao que acontece na nossa casa, né? Quem vive com salário de R$2.000, por acaso, se vê uma conta de R$500, vai procurar gastar menos luz. Vai, de repente, apagar a luz do quintal, vai começar a não usar o ar-condicionado todos os dias. E eu queria entender se a Prefeitura tem alguma forma de reduzir os seus gastos sem ser penalizando o funcionário. Porque a senhora é um grande exemplo aqui de uma boa funcionária, trabalha bem naquilo que lhe compete, arrecada muito bem para o município e foi penalizada com corte de salário. Então, eu acho que tem que ser pensado uma outra forma de reduzir esses gastos que não seja penalizando aqueles que trabalham. Meios, acredito que tenha, inclusive aqui, parou para poder analisar o gasto com o pessoal. Eu queria saber da senhora qual é a secretaria que mais tem gasto com o pessoal. Esse dado eu não posso passar aqui para você, porque aí eu teria que pegar uma unidade orçamentária. Tudo isso que está aqui, ele é consolidado. Inclusive, o Wilson falou ali que os dados realmente, todos eles estão também dispostos no site do TCE, tá? Eles só são reproduzidos para essa minha apresentação. Então, para eu pegar por secretaria é possível, mas lá no sistema contábil, que aí eu abro minha contabilidade, pego a unidade orçamentária e vejo para você. É possível ver. É possível. Se a senhora puder depois enviar para o vereador, fico agradecido. Tá, ok. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também no ramo da secretaria é uma dúvida pessoal que eu tenho. A gente tem visto aí, exemplo do governo federal, um aumento expressivo no número dos ministérios, e a gente sabe que quanto mais ministério, mais gasto tem o Poder Executivo, e eu gostaria de saber quantas secretarias o município de Nilópolis tem. A senhora sabe me dizer? Se eu não estiver enganado, nós estamos com 23? 22 ou 23, acho que é isso. Uma outra pergunta que eu tenho, já que já é a última, é sobre os investimentos na cidade, que pularam aí da casa dos R$3.944.240 para R$17.850.000, um aumento de mais de 352%. E eu gostaria de entender e de saber se daria para poder especificar onde e quanto foi gasto esse dinheiro, essa diferença toda. Tem sim, eu peguei só alguns exemplos. A própria obra realizada no Jericinó é uma obra de investimento, creches realizadas no município, o teatro que está em execução, a obra do hospital, isso tudo ele é classificado como investimento. A classificação orçamentária da despesa como investimento. E uma última pergunta que já não é dúvida minha, mas uma dúvida de muitas pessoas que acompanham aqui o mandato dos vereadores, gira em torno do Hospital Municipal. Eu mesmo já vi algumas matérias falando sobre o recurso que foi aplicado, né, para a construção do JK. Já vi matéria onde o antigo deputado federal falecido, Simão Cecim, havia conseguido uma emenda parlamentar.
Teve uma visita também do Ministro da Saúde na época, que agora não me recordo o nome também, dizendo que ia aportar dinheiro aqui. Teve uma visita do Wilson Witzel, que era governador do estado do Rio de Janeiro, com um cheque fictício. Na minha opinião, acho que nunca aconteceu de cair na conta da prefeitura. Eu gostaria de saber a respeito do dinheiro da construção do nosso hospital municipal. Se temos o dinheiro para a conclusão da obra e qual foi a fonte desse dinheiro? Se foi através de emenda parlamentar, se foi através de recurso próprio? Eu acho que o secretário André pode esclarecer melhor com relação às emendas e convênios do hospital, tanto parcela estadual e federal, mas nesse último quadrimestre nós tivemos também um incentivo com recurso próprio, circulou na casa de 1 milhão. Perfeito. Uma coisa que eu sempre disse, e se aplica à nossa realidade de vida, você quando pretende construir ou reformar uma casa, você vai aos poucos, né? Você vai lá, reforma a sala primeiro, você vai lá, reforma o banheiro, e assim você vai. E como essa obra se arrasta mais de 10 anos, eu acho que a expectativa de todo mundo que essa obra seja concluída o mais rápido possível. Eu tenho certeza que se o município, ao longo de todos esses anos, tivesse aos poucos colocado o recurso ali, de repente essa obra já teria sido concluída. Eu queria agradecer a senhora. Claro? Eu acho que eu posso complementar com relação ao Estado, na época ainda do nosso querido Farid Abrão. As receitas elas estavam se comportando de forma diferente, tá? Nós não tínhamos esse repasse e passava uma crise estadual, onde pelo menos 3 anos o governo estadual não fez a sua transferência para o município. Eu me recordo bem disso. Período 17, 18, 19, nós tivemos uma crise no estado em que ele não aportava, não só para o município de Nilópolis, para os outros municípios também. Isso foi um prejuízo imenso para o serviço público. Perfeito. Eu queria agradecer a senhora pela explanação. Eu a considero uma excelente secretária, muito técnica, profissional, gentil e merece a confiança que o prefeito deu para a senhora para poder ocupar esse cargo tão importante. Queria saber aqui se tem mais outro vereador. Só fazer uma pergunta, sim, vereador. Até para dar continuidade no debate a respeito da obra do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Ele foi demolido e foi feito um contrato com uma empresa naquela época e aquela empresa não concluiu a obra. O Estado passou por tempestade, não efetuou o pagamento, não mandou o recurso, porque a gente sabe que nós não temos estrutura financeira para bancar uma obra daquele porte e a gente ainda depende do aporte, tem que ser tríplice partícipe, tem que ter o município, o Estado e a União para que a gente possa tocar a unidade de emergência de saúde, que é o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. Mas as informações, no final do governo do saudoso Farid Abrão, é que os valores para terminar a obra do hospital estavam depositados numa conta da Caixa Econômica que eles teriam conseguido. Foi feita uma propaganda muito grande, à época o saudoso Farid Abrão, que conseguiu recurso, porque na verdade, o povo quer uma resposta, porque o que já foi divulgado de recurso para esse hospital e o hospital não fica pronto, não está no gibi. Então, a gente tem um investimento nosso do município agora para a conclusão das obras. Mas essa informação que foi dada pelo governo passado, que a sucessão é o Abraãozinho, de que o Farid tinha conseguido esse recurso estava disponibilizado na Caixa Econômica, isso é fidedigno? Não, não, o fundo municipal é gerenciado fora da Secretaria de Fazenda. Ah, tá. Então era essa informação, porque eu venho acompanhando a evolução dos contratos das empresas que ali participam da construção, que o nosso sonho é ter aquela unidade pronta e entregue. Não é isso, vereador Faustino? Sim, senhora. Secretária, a respeito dos recursos, a senhora não sabe quanto foi aportado, eu entendo e compreendo realmente, mas do recurso próprio, a senhora sabe, não sabe? Quanto já foi aportado ali no JK? Nossa! O prefeito aportou lá? Nossa, Nesse período, eu recordo que foi na casa de 1 milhão. 1 milhão.
Mas eles também podem ter feito outro tipo de investimento, já que a gente faz um repasse todo mês e aí a destinação ela é gerenciada pelo Fundo Municipal de Saúde. Não, o secretário o mais importante é que a obra está a todo vapor e no futuro teremos um hospital montado. Prefeito? Neste ano. Neste ano. Neste ano. Perfeito. Então, além daquele recurso que, pelo que foi noticiado, já estava na conta da Caixa Econômica, ainda existe um investimento do Poder Público Municipal para a conclusão da obra. Pelo menos foi assim que eu entendi, né? Perfeito. Vereador Correto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero, mais uma vez aqui, te parabenizar e também parabenizar o prefeito Abrãozinho por ter selecionado uma pessoa da sua competência, da sua educação, do seu gabarito. É uma honra poder ver uma explanação desse nível na nossa cidade. Nós aqui que prezamos pela remodelação das coisas, do município se atualizar e, através da senhora, a gente vê um grande exemplo disso. E aproveitando aqui, só para deixar registrado, já que se criou um debate a respeito, no caso do hospital, deixar claro, não foi o Abrãozinho que derrubou o hospital. E a senhora, com toda a sua competência e conhecimento de causa, o próprio ex-prefeito Calazans, ele falou aqui nessa tribuna, quando foi homenageado, enfim, que eles derrubaram o hospital, mas não esperavam que o Estado passaria por essa crise que a senhora mencionou aqui. É importante, eu gostaria até, se a senhora pudesse até ajudar a esclarecer o ponto de vista que eu aqui, como morador dessa cidade e agora como também representante da população dessa cidade, é que o gestor público, antes de ele derrubar qualquer organismo da nossa cidade, é preciso pensar, até porque o Abrãozinho costuma falar muito a respeito disso, que durante a campanha ele fazia questão de explicar às pessoas que determinadas obras o município não tem recursos para conseguir sozinho fazê-las. E com toda a sua competência e conhecimento de causa, gostaria até que a senhora passasse para a gente se o que eu penso, que qualquer obra que o nosso município, qualquer patrimônio público, antes de ser derrubado, ou enfim, restaurado, que deve se pensar muito nisso, nessa questão, porque como é que eu vou fazer? É igual a pessoa querer fazer a festa contando com a ajuda do parente. Como é que eu vou fazer determinada obra? Quando a gente fala de hospital, está falando de hospital, talvez do equipamento público mais importante que o município poderia ter. Então, é importante que, como o orçamento do nosso município é pequeno, que a gente deveria ter muito cuidado antes de fazer procedimentos desse tamanho. Derrubar um hospital, por exemplo, um equipamento público grande, de grande despesa, e ele foi colocado uma UPA ali que ficou alguns anos. Então, talvez tenha faltado um pouco de responsabilidade ao longo dos anos desse processo e que está caindo no colo do nosso prefeito agora. Então, só parabenizando aqui sua explanação, eu gostaria de aproveitar o que foi aberto o debate aqui e que a senhora pudesse também dar uma luz para em relação a isso aí, tá bom? Obrigado, desculpa me alongar um pouquinho, parabéns, tá? Bom dia. Obrigada pelo carinho. Eu concordo com o vereador. Destruir equipamento público é um prejuízo para a população. Sempre é muito custo para construir de novo, O hospital está lá em construção, é gigantesco, mantê-lo também vai ser muito caro. Então, se a gente acaba gastando porque destruiu alguma coisa, é recurso que deixa de ser colocado na saúde e na educação. Não só o JK, mas como o nosso teatro também. Também o teatro, a própria sede da prefeitura. A senhora sabe me falar quando... Não, aí não derrubaram não, eles venderam. Não, venderam. Os picaretas venderam, não derrubaram. Não, mas derrubaram, não só derrubaram, por exemplo, o JK foi derrubado e o poder público está construindo outro. A prefeitura não, os picaretas venderam e não vai construir nada, venderam, é mais do município.
Secretário, a última pergunta do vereador Faustino. Obra do teatro, valor. Não sei de cabeça. Quanto foi investido de recurso público do recurso próprio no teatro? Não tem aqui em valores. Não posso passar para o senhor. Agora, lembrando que está disponível no portal da transparência, tá? A gente consegue ver o objeto, a empresa, o valor. Eu tenho mais uma pergunta. Esses 17 milhões de reais que foram investidos na cidade, poderiam ter sido investidos diretamente no hospital? Não, ali faz a composição. Não, eu sei que parte desse recurso também foi para o hospital, no caso foi 1 milhão de reais. Mas se o prefeito quisesse usar todo esse dinheiro para a conclusão da obra, poderia? Poderia, mas aí é gerenciamento, né? Como os vereadores falaram, no orçamento que a gente faz em casa, não dá para fazer tudo numa área só, né? A gente divide saúde, educação, segurança, aqui na prefeitura também. Eu acredito que é esse o gerenciamento do prefeito. Algum outro vereador tem perguntas a fazer? Bom dia, presidente. Só passar aqui, parabenizar a secretária pela transparência. Felicidade em saber que depois de um ano pandêmico, né, alguns anos pandêmicos, a nossa cidade está voltando a arrecadar, voltando a crescer, porque quando a gente cresce a arrecadação, a gente vai crescer o número de atendimentos, seja na saúde, seja no esporte, seja na cultura. Quero parabenizar você e toda a sua equipe da Secretaria de Fazenda, e que o prefeito não poderia fazer, que fez o corte da Fazenda, que é onde é o coração que a gente arrecada, não pode fazer isso. E já de antemão, você pode trazer esse projeto aqui para essa Casa Legislativa, que aqui a gente quer valorizar o servidor que está ali atendendo os nossos munícipes. Então vocês podem ter certeza, podem contar com esse novo vereador aqui, que a gente vai estar aqui votando para poder evoluir, no caso, o salário de vocês. Tem que ter um plano de cargos e salários, uma valorização de gratificação também, de acordo com a receita que vocês fazem. Então, vocês podem contar aqui conosco. Acredito que essa Casa Legislativa aqui também, todos os colegas vereadores, nós nunca fomos ao contrário do servidor público. Então, muito obrigado aí pela transparência que você vem trazendo aqui para a gente nessa audiência pública. Obrigada a todos os vereadores pelo carinho, pelo respeito, e meu respeito pelos senhores é recíproco. Nós estamos à disposição da Secretaria de Fazenda, qualquer dado que precise ser esclarecido, detalhado, podem ir lá, que nós verificamos através do sistema e trazemos a transparência para os senhores. Eu gostaria de saber se tem algum cidadão nilopolitano que gostaria de fazer uso da tribuna para fazer suas perguntas à Secretaria de Fazenda. É bom destacar que essa é uma oportunidade que a democracia permite, né, para que os cidadãos possam cobrar aqueles que são os seus funcionários, e aqui eu estou incluso nisso, porque eu sou funcionário de Nilópolis, e muita gente acaba não sabendo que nas audiências públicas o cidadão pode fazer uso da tribuna para poder fazer as perguntas que ele julgar necessárias. Gostaria de destacar a presença do vereador Jorginho Scalise. Parece que apanhou ontem. Brincadeira. Estava jogando bola, né, vereador? Vôlei. Destacar também aqui a presença do vereador flamenguista Farol do Paiol. Aí é ameaça. Não tendo mais ninguém a falar, eu dou por encerrada a presente audiência pública. Bom dia a todos. Bom dia.